E a Flavinha é assim, ela é pedagoga, mas ela se especializou nesse assessoramento para pais, mães, e a especialidade dela é justamente fazer você entender por que muitas vezes o teu filho dorme mal ou dorme pouco. Os problemas, os distúrbios do sono em criança, muitas vezes, acho que na maioria das vezes, ela vai explicar isso pra gente. Mas os motivos são diferentes dos nossos. A gente vê que muitas vezes o adulto, pelo estresse, tem muito problema com insônia. Às vezes a pessoa está tão cansada que não consegue dormir. No caso das crianças, é diferente. Por isso que existe essa consultoria materna que ela presta justamente para auxiliar você. Pode ser que você passe por esse problema na tua casa. Que não é muito raro, né, Flavinha? As crianças têm mesmo dificuldade para dormir, porque a gente vê que criança dorme tanto, dorme durante o dia. Depois, toda hora a criança está dormindo. Parece que só acorda para mamar, mas não é verdade? É impressão minha? Então, cada criança, as crianças em geral, né, os bebês recém-nascidos, eles têm uma necessidade muito maior de sono do que os adultos, né? Então, a gente trabalha no sentido de oferecer bons hábitos de sono para que eles possam estar mais bem-humorados, ter um crescimento mais eficaz, né? De um desenvolvimento físico mais e saudável emocional também. Mais saudável, com certeza. As noites e os dias de sono para as crianças, então, são imprescindíveis para que elas sejam adolescentes e crianças e jovens e até adultos mais saudáveis. Com certeza. Existe uma influência muito grande no desenvolvimento da criança, principalmente até na fase pré-escolar, quando a criança tem uma boa rotina de sono, né? E a rotina é fundamental. Então, a criança ela tem que ser meio que educada mesmo para que ela tenha horários. Sim. Quando você diz rotina, você diz a rotina de horários mesmo? É uma rotina de sono mesmo, de ter sonecas eficazes, de ter um sono noturno eficaz, porque assim, quando um bebê nasce, a gente não indica a rotina logo de cara para um bebê recém-nascido, porque realmente ele tem as necessidades físicas de amamentação, né, ele é um papel em branco, né, a gente vê que um bebê quando nasce, ele está ali para a gente cuidar, educar, ensinar as coisas boas que a gente tem para oferecer, né? A partir de quantos meses a gente já tem que começar a iniciar essa rotina, então? Então, quando o bebê nasce, a gente presta uma consultoria para que os pais comecem a introduzir uma rotina de sono saudável, né? Ritual noturno, ter ali os seus horários de amamentação e tentar manter uma noite de sono tranquila e fazer essas sonecas durante o dia é fundamental para que ele tenha uma noite de sono tranquila. E após o terceiro, quarto mês que a gente começa a introduzir uma rotina. Então a mãe, por exemplo, acabou de ter um filho. A consultoria materna não funciona mais para Maria de primeira viagem? Não, ou não necessariamente? A consultoria materna não necessariamente, né? Porque assim, quando a mulher engravida pela segunda, terceira vez, ela está passando por uma fase diferente de vida, né? O mercado está cheio de novidade, a mulher geralmente talvez esteja passando por uma questão profissional diferente, né? Então a consultoria materna vem para auxiliar, para trazer as melhores opções para ela também, independente se é a primeira gestação, segunda ou terceira. Então daí, por exemplo, a pessoa, o que é o ideal? Eu acabei de ter filhos, eu já contrato alguém para me ajudar? O ideal mesmo é você contratar a consultora materna antes do bebê nascer, durante a gestação ainda. Para já ir preparando o terreno mesmo. Isso, exatamente, para trazer esse empoderamento, né, para a mulher, para ela já estar preparada para as situações que ela for enfrentar durante a maternidade, né? Então, a maioria das mulheres procura a consultora materna após o 6º mês de gestação. Mas a gente oferece desde mesmo da pré-concepção, passando pela gestação e o pós-parto. Então, assim que a mulher descobre que está grávida, ela já pode contratar o serviço de uma consultora. E o que é feito nesse período? No período de gravidez, o que é feito? Então, um dos serviços que a consultoria materna oferece é o cronograma gestacional. Esse cronograma, a mulher vai descobrir tudo o que ela tem que fazer em cada período da gravidez, né? Nos primeiros meses, no meio da gestação, no final. Além disso, a gente oferece o serviço de chá de bebê, enxoval, o que ela precisa comprar, porque o mercado, como eu disse, está cheio de novidades o tempo todo, né? Tem coisa atualizada. Então, a consultora materna está aí para poder ajudar a fazer essa lista de enxoval, ajudar nas compras, inclusive. Até para você não... Porque eu percebo, às vezes você se entusiasma e compra um monte de coisa que, na verdade, é desnecessária. Exatamente. Até porque eu nunca tive filhos, mas eu vejo, a pessoa tem filho e cresce muito rápido, daí você compra um monte de coisa para um mês, 2 meses e não dá para usar metade daquilo, né? E tem muita coisa que não tem tanta necessidade de você comprar. Eu acho que o serviço da consultora materna é bacana por causa disso, porque ela
se adequa, né? Ela verifica as necessidades do cliente, o perfil do cliente, e a partir dessas necessidades, do perfil do cliente, das condições que o cliente, né, da disposição do cliente, a gente faz uma lista de enxoval adequada para não ter nem excessos, né, e nem falta de produtos, de coisas que ela for precisar. Eu acho que você cria um grande problema com a avó, com tia, com irmã, porque todo mundo quer dar um palpite e ajudar a fazer um enxoval e comprar não sei o quê, e acha que tudo é necessário. Então. E daí aparece uma pessoa de fora para organizar tudo isso, nesse momento que todo mundo está todo animado com esse negócio de mais uma criança em casa. Tem muita gente querendo matar vocês, né? Com certeza. Eu acho que essas pessoas estão sempre querendo ajudar, né? Trazer alguma experiência, né? Dos avós e tudo, eles sempre querem trazer porque alguma já fala, coisa. antigamente não precisava de nada disso, porque não era assim, porque não sei o que, não é? Os bebês de antigamente são diferentes dos bebês de hoje, bebês né? de hoje só falta nascer falando, né? E a rotina das mulheres também é diferente da rotina das mulheres de antigamente, né? O mercado, né, com as opções que eles oferecem são diferentes. Eu gosto de comparar o serviço da consultora materna com o da cerimonialista, né, de casamento. Ela prepara, ela organiza todo o casamento e faz tudo ser do jeito que os noivos querem, né? E a consultora materna é exatamente isso, ela vai cuidar da parte chata, digamos assim, da maternidade. Com a vantagem, né, de que você continua depois também, né? Sim, porque exatamente. Depois acontece o quê? Qual é a necessidade maior que você nota nas mulheres depois que o neném nasce? Porque qual é a maior dúvida, o maior pedido de ajuda, em qual sentido? Então, o sono infantil é o maior desafio da maternidade, né? O sono do bebê, as mulheres acabam tendo mais dificuldade nessa parte, né? Porque elas tinham uma rotina de sono completamente diferente antes de ter filho, né? E aí o bebê recém-nascido acaba acordando mais vezes e tudo, então ela tem dificuldade de lidar com isso. E a questão é que na gestação você já pode ter as ferramentas necessárias para você atuar depois. Você já sabe como agir, como reagir a certas situações. E essa coisa de criar bons hábitos de sono é fundamental nesse início na mamãe, de nascimento. você diz. No bebê. Mamãe vai inserir esses bons hábitos no bebê. Mesmo quando nasce recém-nascido? Mesmo quando é recém-nascido. Esses bons hábitos é fundamental para quando você começar a introduzir a rotina, né, de horários, de alimentação. E qual é o mau hábito que é comum? Um mau hábito comum? Deixa eu pensar. A criança dormir no colo? Criança dormir no colo, no peito, não é que é um mau hábito, né? É porque, assim, existe a questão da livre demanda. O trabalho da consultoria materna não exclui a questão da livre demanda para as mães que optam por esse... Significa o quê? Fazer o que quer? A livre demanda? A livre demanda é o bebê mamar na hora que ele quer. Né? Mas daí não cria rotina, né, Flávia? Então, a questão é a seguinte, a livre demanda tem que ser conforme a necessidade do bebê. Ele não precisa mamar o tempo todo, né? Porque a amamentação, a finalidade da amamentação é alimentar o bebê. Não é fazer ele parar de chorar. A finalidade de comida a vida inteira é só alimentar para a gente ficar bem. A gente não entende isso nem depois que cresce, né? Então a criança tem que aprender isso mesmo, porque senão não tem. Não é uma coisa. Isso é inerente a gente, né? Na verdade, né? A livre demanda, ela pode acontecer, por exemplo, a amamentação de 3 em 3 horas, que seria depois, né, do terceiro, quarto mês que o bebê já consegue inserir a rotina. Esse é o tempo médio que seria a livre demanda, que é para amamentar, né? E outra, essa de dormir no colo, eu acho que é um mau hábito para o bebê, porque ele acaba acostumando. Eu penso isso, você já sabe que você chora e que você vai para o colo. Então, obviamente, você vai chorar quando você quiser ir para o colo e fica. O bebê chora porque ele tem alguma necessidade, né? O bebê não chora por nada, né? Mas você acostumar ele a dormir na cama dele, a ter um hábito de sono, de ter as sonecas diárias, isso é muito importante para a vida do bebê, para o próprio desenvolvimento, porque o sono é fundamental, né? Como alimentação, você tem que, assim como a gente cuida da alimentação do bebê, a gente tem que cuidar do sono da criança também. Mas daí como é que você faz para cuidar disso? Você acompanha a família todos os dias, você conversa, sei lá, por Skype, ou você vai na casa da pessoa? Como é que é feito o acompanhamento? Então, existem, como eu te disse, vários serviços, né? Tem a consultoria de amamentação, a consultoria do sono, de cuidados com o bebê, o chá de bebê, o enxoval. Então são várias frentes diferentes. Isso, exatamente. Mas daí quando eu compro o serviço, eu compro o pacote com tudo, e daí você só distribui para pessoas de cada área, ou cada coisa é uma coisa diferente?
Então, também o cliente que vai dizer qual é a necessidade dele. Se ela quiser contratar o serviço só de consultoria... Se a necessidade dela for total, porque ela pode nunca teve filho na vida. Pacote. Ah, tá. Entendeu? Ou então ela pode, por exemplo, eu vou ter filho pela primeira vez, eu quero contratar o serviço de cuidados com o bebê, que a gente dá todo o auxílio, ensina como dar banho, por exemplo, limpar o coto umbilical, e a de amamentação. Ok. A gente consegue fazer um pacote de cuidados do bebê e amamentação, que são serviços que a gente pode oferecer durante a gestação. Aliás, acho que todos os serviços a gente pode oferecer durante a gestação. Agora, o sono infantil a gente pode dar, por exemplo, durante a gestação, uma consulta, onde a gente dá essas ferramentas, essas orientações para que ela atue quando o bebê recém-nascido chegar e, posteriormente, também, quando o bebê já chegar, né, já tiver nascido, já tiver grandinho e tiver com alguma dificuldade, aí a consultoria dura 30 dias. E até que idade a gente pode contratar um consultor materno? Então, existem consultoras maternas que trabalham até a criança já maiorzinha, 5, 6 anos. Eu estou te perguntando isso porque eu estava me lembrando que eu vi uma matéria esses dias. Até adolescente também, tem gente que trabalha com isso. Porque eu vi uma reportagem esses dias de uma mãe que pediu ajuda. Agora eu não me lembro, acho que foi até para o Instituto do Sono, porque a bendita da criança, que tinha 5 anos de idade, eles acompanharam a menina, 3 horas da manhã, parecia que era meio-dia, entendeu? A menina simplesmente não dormia. Mas não é que ela não dormia à noite. Depois ela deitava, a hora que acabava aquele desenho, que ela assistia todos os desenhos do universo, e ela dormia 2 horas por dia, e não dormia tarde também. A menina não tem sono. Daí até alguém disse que poderia ser o mau hábito dessa menina não ter tido uma rotina. Sim. Por isso que você que está em casa, mas imagina, é uma bobagem, porque depois a criança vai se adaptando. Vai se adaptando a quê? Aquilo que você está mostrando para ela que é o caminho. Então, depois você chora, porque a coisa é muito difícil, você tem que aprender. Pode parecer uma bobagem você buscar um especialista para te ajudar a organizar isso, mas o sono ele é imprescindível. Porque quando você cria a rotina de sono, todas as outras rotinas estão criadas em torno dela. Porque se ela dorme na hora certa, ela vai se alimentar na hora certa e você vai poder dormir também, vai poder namorar, porque tem gente que não tem mais vida. Depois tem filho, não tem mais vida com o marido, não tem mais vida, você não tem vida nenhuma. Porque você se dedica de tal forma, não é que é errado se dedicar, não é isso que eu estou falando, mas você se dedica da forma errada. Eu acho que um erro comum que os pais cometem é dizer que os pais se acostumam à rotina do bebê. Os pais vivem em função do bebê. E não é bem assim, né? Eu acho que é um novo membro na família, então ambos têm que se adaptar, né? O bebê precisa de rotina, ele precisa ter uma sequência diária que isso traz segurança para a criança, né? Mesmo a menina, né? Que você falou, menina, meu Deus. De 5 anos, que ela tem problemas com o sono, a consultoria materna tem essa função de ajudar também essas crianças dessa idade, porque às vezes ou ela está tendo estímulo demais ou estímulo de menos, né? Por exemplo, estímulo visual, ela fica muito tempo na televisão. Ela não tem atividade física para gastar energia, né? Para poder ter sono, né? Também, porque o cansaço também faz dormir, né? Sim, e ela tendo essa possibilidade de ter as sonecas, né, se necessárias, sonecas durante o dia, sonecas eficientes para um bebê pequeno. A gente diz que uma soneca eficiente é de 40 minutos a 1 hora, né? Então, se ela tem as sonecas, se ela faz as sonecas eficazes durante o dia, o sono noturno é melhor. Porque é um outro erro comum. Os pais acham que você deixar o bebê acordado, né? Se não dormir de dia, vai dormir mais à noite. Não que foi isso que essa mãe fazia até. Você tocou num ponto que é bem interessante, porque ela comentou isso. Que ela chegou um tempo, como a criança não dormia direito à noite, ela achou que era porque estava dormindo muito durante o dia. Perdão. E por conta disso, ela disse que deixava a criança dormir menos tempo. E não adiantava nada. Ligava a televisão à noite e a menina estava lá, desperta o tempo inteiro. Talvez colocar na escolinha é uma boa alternativa para a criança, porque lá na escola ela tem rotina, né? Ela vai ter horário para acordar, horário para tomar café, horário para almoçar, né? E ter também essas atividades físicas que vão ajudar ela a ter um sono melhor à noite, né? Mas a segurança que a criança tem de saber o que vai acontecer em seguida, né? Em seguida o almoço, em seguida a soneca da tarde, traz benefícios assim
muito grandes para todo o desenvolvimento da criança. Inclusive a ausência de sono crônica na infância, né, quando ainda é bebê, traz malefícios já na fase pré-escolar. A criança fica mais irritada, não tem falta de atenção, fica mais propensa a infecções, então é bem acidentes também. Flavinha, quem dorme menos, o menino ou a menina? Não tem isso, não. Não tem, não? Bebê é bebê, não tem isso de menino e menina. Não tem. Depois de grande que a gente vai vendo as diferenças, então. Enquanto é pequeno, dá para você poder adaptando, não fica com essa bobagem. Não, tem que dormir mais ou menos. Dos estímulos que você oferece, né? E da personalidade da criança também. Se você tem menina que é muito mais agitada que menino, né? E vice-versa. Mas é possível criar uma rotina de sono para essa turma dormir bem, né? É possível, e os pais e mães também, e é necessário, viu, Keila? Porque isso muda toda a vida, né? Você vê que um adulto que não tem rotina, né? Que não dorme direito, fica muito mais irritado. Imagine uma criança, né? Que acabou de nascer, que está conhecendo o mundo agora, né? Não sabe nem onde ela está. Então ela tem que ser orientada. Tem, com Flavinha, certeza. adorei nossa conversa. Obrigada, A Flávia aborda vários assuntos nessa assessoria materna e ela vai voltar para trazer mais informações para você, que é mãe, que ainda está meio perdida. E é legal porque você pode também saber, através da coluna que ela assina. Aliás, um beijo para o Luiz Andreoli, que é o marido da Flávia, que a gente ama. E no site dele que você tem a coluna, né? Isso, é no portal do Andreoli. luizandreoli.com.br luizandreoli.com.br para você conhecer não só o trabalho lindo do Andreoli, que é um dos maiores jornalistas desse país, como também você vai ter as orientações da Flávia. E tem e-mail da Flávia também, para você entrar em contato com ela, que é consultoria materna, o número 100, segredos, está aí na tela para você, @hotmail.com, e também tem o Instagram para você conhecer mais ainda, para você ter mais orientações e mais informações sobre o trabalho dela. E o Instagram é assessoria materna, não, consultoria materna, _ sem segredos, para você ter mais informações também. Você volte sempre, tá, querida? Obrigada, tá Keila, sempre foi um aberto para prazer, você. Viu?